Glória a Deus, meus irmãos. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos contentes de conhecer aqui a igreja de Taquaraçu. Taquaraçu nós não conhecíamos ainda, né? Pior ainda, deixa assim. Não vamos, né? Aleluia, mas graças a Deus, né? Chegamos aqui. Aleluia, as irmãs estão em retiro, né? Oh, aleluia. Que Deus abençoe o retiro das nossas irmãs. Deus abençoe a todos nossos queridos irmãos e irmãs que estão aqui no templo. Eu sei que Deus tem uma palavra para nós, amém? Deus, Ele é tremendo e Ele é poderoso. Vamos abrir a Bíblia, capítulo 3 do livro de João. João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, e versículo de número 16. Versículo 16. Glória a Deus, aleluia. Sentimos a presença de Deus aqui. Como a irmã disse, né? Está cheio de cantores aqui, né? Cheio de cantores. E eu fico pensando, né, pastor Zé, como é que pode, né? Deus traz lá do mundo, não cantava nada lá no mundo. Aí traz para a igreja e começa a cantar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só Deus, né, irmão? Só Deus mesmo, né, para fazer estas coisas. Capítulo 3, versículo 16, Evangelho de João. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo. Aleluia. Eu estou lendo uma versão que eu já conheço. Vou ler a versão desta Bíblia. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outras versões vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto mais da outra tradução, né, de tal maneira. Podemos assentar, meus irmãos, aleluia, lendo esse versículo bíblico. Nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus dizendo, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, aleluia, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos, meus irmãos, que ali no livro de Gênesis, quando aconteceu o pecado no jardim do Éden, o homem, por muitos séculos ali, ficou aprisionado por causa do pecado. A Bíblia diz que Deus levantou juízes, Deus levantou reis, Deus levantou tantas pessoas no Antigo Testamento, mas a maioria daquelas pessoas terminaram falhando, como um muito conhecido como o rei Davi, que é o segundo coração de Deus, mas teve uma falha, também teve, aleluia, seu momento, né, no pecado. Agora a palavra de Deus, aleluia, aleluia, nos diz no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluia. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vai falar que todos estavam destituídos da glória de Deus, todos separados da glória de Deus por causa do pecado. Nós sabemos que quando Jesus veio à terra, meus irmãos, toda a humanidade já estava condenada. Aleluia. A Bíblia nos diz que toda a humanidade já estava condenada por causa do pecado. Nós sabemos que o inimigo da nossa alma, o diabo, né? Ele, quem sabe, estava muito alegre, muito faceiro, porque quem sabe ele pensava, não só sou eu que estou condenado, mas também toda a humanidade de Deus já foi condenada por causa do pecado. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando o Verbo desceu à terra, quando o Verbo de Deus, ele desceu à terra, ele mudou toda a situação do homem pecador, aquele a qual o diabo dizia, quem sabe, eu estou perdido, mas você também está perdido. Mas quando Jesus chega nesta terra, não chega somente Jesus, irmão Fernando, mas a Bíblia diz que chega a luz.
A luz raiou dentro da terra no momento que Jesus começou a palmilhar, no momento que Jesus começou a caminhar por as ruas desta terra. Não era só Jesus, mas a Bíblia diz que a luz de Deus tinha chegado. A luz de Deus tinha chegado em meio às trevas. Para quê, meu irmão? Para chamar eu e você, para chamar eu e você, para nos dar uma chance para morar com Deus. Aleluia. É por isso que Jesus está falando para Nicodemos. Ele está dizendo: olha, Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E este Filho que veio à terra, irmãos, ele não veio, aleluia, como um ser humano qualquer, não. Ele veio à terra com o poder do céu, porque a Bíblia diz, aleluia, que Jesus curava o cego, Jesus dava vista ao cego, Jesus curava o surdo, curava o mudo, e até mesmo ressuscitou a Lázaro, porque ele tem poder, irmão. Ele sempre teve poder, porque a Bíblia diz que ele veio com poder, ele veio para operar neste lugar, ele veio para operar nesta terra, pelo amor de Deus, aleluia, por causa do amor de Deus. Meus amados irmãos, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que ele falou que criou uma coisa boa, que Deus, tudo que ele fez era bom, aleluia. Deus criou o homem e a Bíblia nos diz que ele amou o homem. A Bíblia diz, que Deus nos amou primeiro, aleluia. Ele demonstrou o seu amor para conosco. E a Bíblia nos diz então, aleluia, que quando o homem pecou, Deus teve de fazer o que, irmãos? Teve que expulsar o homem lá daquele lugarzinho preparado para aquele homem chamado Adão e a Eva. Agora, Deus não esqueceu o ser humano. Meus irmãos, se nós olharmos, pela nossa lógica humana, pastor Isaías, era muito mais fácil destruir Adão e Eva, e criar um novo casal. Não era mais fácil, irmãos? Era só os dois, Então vamos terminar com os dois, vamos criar mais dois aí, que não vai dar mais problema aqui na terra. Mas o amor de Deus, a sua misericórdia e longanimidade era tanto, irmãos, que ele somente expulsou ali e disse para o homem: olha, do suor, do teu rosto tu ganharás o pão, aleluia, tu vai ter que trabalhar, agora enfim, aleluia. Mas Deus jamais esqueceu o homem, Deus jamais, aleluia, esqueceu a sua criatura, a qual ele fez. E a Bíblia Sagrada então diz que agora chega um momento no Novo Testamento que Jesus está ensinando a Nicodemos. Mas Jesus está ensinando a Nicodemos o que? A misericórdia e o amor de Deus. Ele está dizendo: olha, Nicodemos, Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está dizendo para Nicodemos: olha, alguém desceu do céu, o Filho de Deus desceu do céu, para que, aleluia, que todo aquele que nele crê não venha a perecer. Meus amados irmãos, quando nós estávamos lá no mundo sem esperança, estávamos perdidos no alcoolismo, estávamos perdidos sem a palavra de Deus, não conhecíamos a palavra de Deus, não sabia, aleluia, 22, 23 anos atrás eu nem sabia o que era a palavra de Deus. De repente fui alcançado por um milagre, por Jesus, irmãos. Eu que ia virar mendigo, pastor Isaías, ia virar mendigo, porque o diabo falou comigo e disse: olha, você vai ser um mendigo de Porto Alegre, eu quero que você vá para a passarela, aleluia, da Anchieta, lá, e tu fica lá naquela passarela morando. E naquele dia, meus amados irmãos, aleluia, eu ia fazer isso, porque eu só sabia beber, eu bebia dia e noite, era cachaça dia e noite. Eu tinha ali, aleluia, 20 e poucos anos, meus irmãos, e eu pesava 49 quilos, sim, pesava 49 quilos, aleluia, a minha vida estava se terminando. De repente o diabo fala comigo e eu aceito a proposta dele. É por isso que tem muita gente, meus irmãos, mendigando na rua, é por isso que tem muita gente na rua morando, e você vai dizer para ele: por que tu está morando aí? Tu não quer uma casa? Ele diz: não, eu preciso morar na rua, porque ele foi convencido pelo diabo, ele foi convencido por Satanás a morar na rua, e eu também fui convencido pelo diabo que eu deveria
virar um mendigo, mas naquele dia, aleluia, eu fui visitar a minha mãe. E eu pensei para mim, não vou falar nada para minha esposa, eu falo para ela, imagina, ela ia tentar me segurar, ela ia dizer, não faz isso. Eu não contei nada para ela, mas eu fui até a casa da minha mãe, chegando lá, aleluia, eu disse, aleluia, né, como é que está a mãe, dei um beijo nela e tal, comecei a conversar com ela e ela já começou a falar de Jesus. Aleluia. Só que aquilo me irritou, né? Quando ela começou a falar de Jesus, irmão, aquilo me irritou. E eu fiquei endemoniado. E aí comecei a gritar com a mãe, mas que Jesus é esse, mãe? Vai me dar um quilo de arroz, um quilo de feijão, que é esse Jesus que vocês tanto falam, mas endemoniado, irmãos. A minha mãe olhou para mim, apontou o dedo e disse, não vai te dar um quilo de arroz, nem um quilo de feijão. Ele vai te dar a dignidade de uma vida. Aleluia! Meus amados irmãos, eu vi que não era minha mãe, porque eu fiquei paralisado, não conseguia caminhar, não conseguia mover os meus braços, e eu somente chorava, enquanto a mãe pregava de Jesus para mim, eu só chorava, eu queria sair correndo da casa dela, e não conseguia, porque eu não conseguia me mover. Depois que a mãe pregou a palavra, então os meus movimentos retornaram novamente, e ela disse, meu filho, vamos, aleluia, à igreja, vamos lá, meu filho, visitar a igreja, tu vai melhorar, Jesus vai te libertar, Jesus vai operar na tua vida. E eu disse para minha mãe, sim mãe, hoje eu vou na igreja, hoje à noite eu vou na igreja com a senhora. E eu voltei para casa, e não falei nada para minha esposa, e saí de novo, e fui até a casa da mãe, e lá fomos na igreja. Quando ela entrou na igreja, irmãos, aleluia, igreja lotada, eu fiquei para lado de fora da igreja, e aquela voz de Satanás veio de novo, o que você quer ir? Você quer que eu fale os teus pecados para os irmãos? Eu pensei, olha, nunca entrei numa igreja de irmão, agora vou entrar nessa igreja ainda, vou descobrir ainda tudo. Ah não, aí vai ficar vergonhoso. Aleluia, eu pensei, eu vou me embora daqui, olha como o diabo te engana, né? Aleluia, e ele disse, olha para esses crentes lá dentro, está tudo bem arrumadinho. E eu olhei, estava tudo bem arrumadinho, porque crente anda bem arrumado, né, irmão? Crente sempre anda bem arrumado, aleluia. E quando eu olhei, aleluia, aqueles crentes bem arrumadinho, né? Aleluia, de casaquinho, eu pensei, mas o que eu quero no meio desse povo? Eu vou embora, aleluia. E quando eu pensei isso, uma voz de dentro da igreja começou a me chamar, já é Adriane, entra porque eu te amo. Eu pensei, não é a voz da minha mãe, eu nunca tinha escutado aquela voz, mas era uma voz mansa e suave, Aguinaldo. Eu não consigo descrever ela. Eu sei, irmãos, que veio do sentimento de choro, e cada vez, irmão Jandir, que aquela voz aumentava e dizia, já Adriane, entra porque eu te amo. E eu fui entrando dentro da igreja, irmão, sentei no primeiro banco lá, na primeira cadeira, aleluia, um jovenzinho da idade do meu irmão ali, né, da idade do irmão Miguel, com 16 anos, começou a cantar e olhar para mim, aleluia, eu com os olhos que era uma tocha, mas não era do fogo do Espírito Santo, era uma tocha de cachaceiro mesmo, né, estava lá aqueles olhos vermelhão, irmão, saltado, aleluia, e aquele jovenzinho olhando dentro dos meus olhos e dizendo, quero que valorize que você tem, você é um ser, você é alguém importante para Deus. Eu digo, o que esse jovem conhece de mim, o que ele entende da minha vida, aleluia, o que ele sabe de mim, afinal, para cantar isso para mim e dizer que Deus se importa comigo, porque eu achava que Deus não se importava, irmão. Já havia falado para muitos amigos, eu digo, Deus não se importa comigo, Deus não se importa comigo. De repente alguém está cantando e dizendo, você é especial para Deus, você é especial para Deus, você é especialista, você é especial para Deus. Tem pessoas aqui nessa semana que disseram, será que Deus se importa comigo? E Ele diz para você, você é especial para Ele. Você é especial para Ele. Você é especial para Deus, Ele cantando. De repente, o pastor começa a ministrar uma palavra, irmãos. Eu não tinha escutado, eu não ouvi a palavra mesmo, mas uma palavra que tocou lá dentro do meu coração. E quando ele diz que ele quer aceitar a Cristo, eu dei um salto sozinho, e eu fui à frente, aleluia, e eu fechei os meus olhos, e alguém me abraçou, sabe, pastor Rony, né? Alguém me abraçou,
mas era um abraço de uma unção tremenda que eu nunca tinha experimentado. Mas quando eu abri os olhos, não havia ninguém, irmão Miguel, mas quando eu fechava, eu senti aquele abraço, e eu pensei, vou ficar de olhos fechados, porque eu sinto um abraço. E o pastor começou a dizer: olha, igreja, este jovem era falso, e eu peguei aquele dinheiro falso e eu rasguei, e eu digo, eu não preciso mais dessas falcatruas aqui. Aleluia, Jesus é mais forte. Irmãos, antes de chegar em casa eu fui, soltando uns baturecos, fui soltando por tudo, e eu digo, eu não preciso mais, eu encontrei Jesus, eu tinha 38 revólver dentro de casa, eu consumi com revólver, comecei a consumir com tudo aquilo que não era bom, porque eu pensei, se Jesus falou que eu vou pregar a sua palavra, eu preciso tirar a imundícia da minha casa, eu preciso tirar todo o lixo da minha vida, e comecei a tirar tudo, e comecei a remover tudo. E eu falei para minha esposa, eu tive numa igreja, a minha esposa olhou e disse: olha, rapaz, os teus olhos estão brilhando, você andou fumando maconha já é grande. Eu digo, não fumei maconha, tu é mentiroso, tu sabe. Eu digo, não, eu sei que sou mentiroso. E eu era muito mentirosinho, irmão, muito mentiroso. Aí eu digo, eu sei que sou mentiroso, mas agora eu não estou mentindo. Ela disse, não, eu não acredito em ti, tu é muito mentiroso. Aleluia. E tu está com brilho no teu rosto. Onde é que tu andou, rapaz? Eu digo, olha, eu andei numa igreja. Ela disse, que é isso, igreja? O que está acontecendo contigo, igreja? Tu é louco? E aí eu fui lá, olhar no espelho aí. Eu me via sempre no espelho com 49 quilos, irmãos, magrinho, chupado, sugado, o rosto aqui, ó. Irmão, era só os ossos que apareciam aqui, pastor Isaías. Só tinha osso aqui no rosto, era bem sequinho, irmão, Se me desse um tapa no braço, eu acho que quebrava tudo, não sobrava nada, Então era bem sequinho, bem chupado da cachaça. E eu olho de repente lá no espelho, eu estou diferente. Eu estou como um Miguel, assim, um jovem olhando para o espelho com brilho. E eu disse, Maristel, coisa incrível. Lá na igreja o pastor disse, olha, irmãos, aleluia, vocês têm o brilho do Espírito Santo no teu rosto. Eu disse, Maristel, eu já sou um irmão da igreja. E ela disse, que tu é irmão da igreja? Tu é um cachaceiro, rapaz. Tu está aprontando para mim. Aleluia, tu está mentindo. Olha, tu está rindo, tu está sorrindo, está bonito teu sorriso. Olha, vai estar tudo bonito em mim. É porque eu encontrei Jesus, Maristel. Eu encontrei Jesus. E Jesus quer a tua alma também, Maristel, porque Ele te ama. A primeira alma que eu ganhei foi da minha esposa. A minha mãe me ganhou para Jesus, mas a primeira alma que eu ganhei foi a Maristel. Ninguém conseguia pregar para ela, irmãos. Ela tirava até pedra nas igrejas, mas eu ganhei essa alma. E eu disse, tu precisa ir para a igreja, tu precisa ter o poder de Deus. E já estava um pregador dentro de casa. Se eu vou lá na igreja, mas eu quase sei que tu é um sem vergonha, alguma coisa está aprontando por lá, e eu vou lá só para descobrir. E eu pensei, ela era muito barraqueira, era bem novinha, mas era barraqueira que dói. Aí eu pensei, essa mulher vai fazer uma barracagem lá, uma gritaria lá com o povo. O que os irmãos vão falar de mim? Estou chegando agora na igreja, irmão. Aleluia. E aí eu lembrei que o pastor disse, tem um mais valente que o valente. E comecei a lembrar as palavras. Tem um mais valente do que o valente aqui dentro. Eu digo, mas se tem um mais valente lá que a minha esposa, eu vou lembrar. Fomos lá no culto. E eu cuidando ela, pensei, fazer o barraco. E daqui a pouco deu os louvores. Eu olho para a irmã Maristel chorando, com os dois braços levantados. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! No final do culto ela vai lá na frente e aceita Jesus. Nós voltamos para casa e o meu filhinho olha para mim e diz, pai, não sai mais da igreja. Ele puxa na minha perna e diz, pai, não sai mais da igreja. Eu digo, meu filhinho, o pai não vai sair mais da igreja. A mãe não vai sair da igreja. Nós vamos nessa igreja agora. Aleluia, começamos a ir nos cultos. E a minha esposa tinha uma campanha de oração, nem sabia orar. Era logo quinta-feira, ela foi lá, ficava sentada no banco, na cadeira, olhando para as irmãs orar. Aleluia. E ela escreveu uma carta para Deus, para colocar na urna da oração. Ela colocou, Senhor, eu quero o meu marido de volta.
Restitui meu marido, meu casamento. Nós estávamos a ponto de separar, irmão Fernando. Nós estávamos na gota d'água. Com 2 filhos, um recém-nascido praticamente, aleluia, e um rapazinho pequeno. Nós estávamos na gota d'água, nós dizíamos um para o outro, alguém tem que ter uma maldição. Ou é você com a tua família, ou é eu com a minha família. E aí nós ficávamos naquilo ali, né? Vamos nos separar, se quem sabe cada um ir para um lado, vamos dar sorte. Mas Jesus não quis que ninguém fosse para lado nele. Aí Jesus disse, não, eu vou trazer vocês é para a igreja. É para a igreja que vocês têm que vir. Irmãos, a minha vida começou a mudar. E os parentes começaram a fazer aposta. Parente, irmãos, é uma praga. Não é? Começaram a fazer uma aposta. E disseram assim, 3 meses ele está no copo conosco, que era tudo beberão. 3 meses ele está aqui na mesa bebendo tipo bicho com nós. Mandaram um recado para a Maristel, parente dela. E a Maristel me contou, e eu disse, pode falar para os teus parentes, que da igreja não sai mais. Jesus me ama. E eles ficavam contando os dias, 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 21, 22, 23 anos. Se passaram e a glória de Deus permanece na nossa vida. Porque Deus nos amou. Aleluia! E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa tal maneira me alcançou, essa tal maneira alcançou o mendigo à beira de um caminho, irmãos. Aleluia! Jesus alcançou o mendigo à beira do caminho, e este mendigo, a Bíblia diz que todos os dias colocava ali, e ele estava sentado, e a multidão veio acompanhando Jesus, e Jesus no meio da multidão, e aquele mendigo clamando, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vem passando no meio da multidão. Jesus não está enxergando o mendigo por causa da multidão, e ele está sentado à beira do caminho, mas Jesus está escutando. Jesus está escutando o clamor, e você nesta noite precisa clamar a Deus, precisa clamar a Jesus. E ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele mendigo, aquele homem que estava mendigando, na verdade ele era um cego mendigando. À beira do caminho, ele está em desespero agora, irmãos, porque está passando na frente dele, ele não pode ver, irmão Aguinaldo, mas a unção de Deus tu não precisa ver, você precisa sentir ela. Eu fico impressionado com alguns crentes que não sentem mais a unção de Deus. Eles falam tanta coisa, pastor Isaías, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, mas para você ver, você precisa sentir primeiro. E ele sente aquela unção passando. É Jesus, filho de Davi, é Jesus, filho de Deus. Ele começa a clamar. O que acontece, irmão? Acontece o que acontece com muitas pessoas. Chega uma turma ali e diz para ele, sabe a turma dos incapacitados? É, irmãos, a turma do incapacitado é aquele que nunca estende a mão para o seu irmão. A turma do incapacitado, irmão Fernando, é aquele que vê o seu irmão numa ruim e ele passa reto. Agora a turma desses incapacitados chegaram para o cego e disseram o quê? Cala a tua boca. É assim que o mundo fala para nós? O mundo não estende a mão para nós. O mundo tenta dizer, cala a tua boca, crente. Para de clamar nesse retiro. Não adianta clamar nesse retiro. Não adianta nada. Vai adiantar sim, irmão. Vai adiantar sim, irmão. Deus vai operar coisas tremendas na tua família. E eles disseram, cala-te. Deixa o mestre, cala-te. Aí, o que o cego fazia? Ele clamava mais ainda.
Não, porque ele sabia, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele já sabia, ele já ouvia falar de Jesus. De repente ele começa a clamar mais ainda. Quanto mais eles falavam para ele se calar, mais ele clamava ainda. Quanto mais, meu irmão, minha irmã, os problemas da multidão tentar te calar, mais você tem que clamar ainda, mais você tem que clamar ainda, mais o cego clamava: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aleluia! O que Jesus disse? Mandou outra turma lá. Chega a outra turma dos crentes lá e diz para ele: levanta-te. Dentro do caminho está aqui o cego, sentado à beira do caminho. Eu creio que essa turma chegou lá: levanta-te. O mestre te chama. Bem, aleluia, nós te ajudamos. Ô irmão, está faltando em ajuda hoje. Nós vamos conduzir. Churabagai. Nós vamos te conseguir. Aleluia, te conduzir até o mestre. Fala para o mestre, fala para ele. Levanta-te. Tem bom ânimo, porque o mestre te chama. O mestre te chama. Ele chega na frente de Jesus. Aleluia, Jesus olha para ele e diz: o que queres que te faça? Ei, irmão, tem muito crente que Deus está perguntando: o que eu quero, o que tu quer que te faça? E eles estão naquela oração de feiticeiro, aquela oração que não vai resolver nada. Mas não, o cego disse: Senhor, eu quero ter vista. Eu quero ter vista. Eu podia pedir: Senhor, a multidão te cerca. Eu creio que tem bastante gente na tua volta, vai ter muita oferta. Faz eles me dar uma oferta cada um e eu vou ficar milionário aqui. Não. Ele disse: eu quero ver, Jesus. Eu quero enxergar, eu quero ter visão. Eu quero ter visão, aleluia. E a Bíblia diz que o cego tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Deus te deu visão. Deus te deu visão. Os irmãos já pensaram de milhares e milhões de pessoas neste planeta? Deus deu visão para você? Aleluia. De milhares e milhares de pessoas neste planeta, pastor Isaías, Deus levantou você? Deus levantou você? Deus levantou você e disse: levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Isso que é bom, irmão. O mestre te chama. Olha só, irmãos. Aleluia. Muita gente tem que agendar para falar, mas com Jesus não precisava. Ele dizia: chama ele, chama ele, chama ele. Oi, matou na bagaçura, batalha. Aleluia, chamou o mestre. E o mestre o chamou e curou aquele cego. Deus amou o mundo de tal maneira. Glória a Deus. Coisa tremenda, irmãos. Coisa tremenda que Deus quer fazer nesta vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O problema, irmãos, é que nós vamos esquecendo do que Jesus fez para nós. Aleluia. Há pouco tempo nós tivemos numa vila chamada Corredor, evangelizando lá, no Aguinaldo, irmão Jaime, a turma da irmã estava aqui também cantando, a nossa irmã Samara, mais outros irmãs, estavam lá no Estel, o pessoal dos Heróis da Fé, e de repente eu disse para os irmãos no domingo, irmãos, depois da consagração que tivemos lá com os Heróis da Fé, vamos lá no corredor lá evangelizar, vamos contar lá na frente da casa do irmão Jaime, e era 15 horas da tarde, o sol rachando, quase me arrependi. Quando o sol bateu na cabeça, pastor Isaías chegava no Pontiaco. Sabe aquele sol escaldante? E os irmãos olhavam para mim com olho de misericórdia, pensando: ele vai ter misericórdia, ele vai voltar para trás e vai dizer: irmãos, vão para casa descansar e vem para o culto à noite. E eu pensei: já que eu convidei, não posso voltar atrás.
Aleluia. Está rachando o sol, tá, mas nós vamos ter que ir lá. Jairo, para que lado é melhor ir aqui? Pastor, por esse lado. E saiu ouvir lá fora. E na caixa de som nós dizia, aleluia, quem quiser oração, é só chamar que nós vamos adentrar a tua casa e nós vamos orar. Nas esquinas nós pregávamos um pouco e falava, quem quer oração sai para a rua, pede oração e nós vamos entrar. Irmãos, a turma que tinha conosco foi pouco na Inominal. Quando eu vi, começou a desaparecer crente na vila, sumiu fulano, sumiu Ariovaldo, sumiu Jairo, sumiu. Porque, irmão, as pessoas começaram a dizer, entra na minha casa, por favor, irmão, olhe dentro da minha casa, olhe dentro da minha casa. E veio uma senhora, irmão, assim, ó, toda quebrada, as pernas quebradas, os braços eram quebrados, o quadril era quebrado, ela tinha problema para caminhar, ela vinha assim, ó, no meio da rua, e a irmã Ivonete dos Heróis da Fé diz, pastor, aquela mulher está caminhando com dificuldade, ela está gritando para nós entrar dentro da casa dela e fazer uma oração. Quando entramos lá, estava o marido esperando, irmãos. Estava lá aquele casal humilde lá, e ela começou a contar a sua história. Pastor, eu sou toda quebrada, me aconteceu um acidente, eu tenho quebradura por todo o corpo, aleluia, e essa maldição, irmã, vai cair, porque nós vamos orar, a igreja vai orar, e começamos a orar, e daqui a pouco os irmãos começaram a falar, Ciclano está naquela casa, Beltrano está naquela casa, e era gente chorando, era gente angustiada, e à noite o culto estava cheio de Bartimeu, e o mestre estava lá. A igreja estava cheia de Bartimeu e Jesus estava lá. Oh, irmãos, Deus quer que nós vá atrás dos Bartimeu da vida. Deus quer que nós vá nas baladas, nas ruas, atrás dos Bartimeu da vida. Glória a Deus. Está ali o João Marcos, eu não me lembro como o João Marcos foi alcançado pelo evangelismo, João Marcos, como é que foi a história? Quando eu vi, ele apareceu lá, coloca em pé, João Marcos. Já está fazendo discipulado, vai participar da ceia, estava desviado, perdido no mundo. Deus salvou ele de novo e deu vista para ele. Ele começou a dizer, Senhor, eu quero enxergar. E a glória de Deus tomou conta do João Marcos. João Marcos tem 1,82 m. 1,82 m. Deus é tão bom, irmãos. Eu tinha 4 ternos, eu dei para 4 ternos para 4 pessoas diferentes. Dei para um gordo, mais gordo que ele. Dei para o mais baixo que ele. E dei para o irmão ali que tem 1,82 m. E dei para um outro mais alto também, né? Tem um outro mais altinho lá também, quase da altura do irmão. E a maestra dizia, Gé, mas eu acho que não vai servir esses ternos que tu deu tudo para os irmãos. Quando eu vi, eu tinha um terno, irmão, na época eu tinha só um terno. Quando eu tirava a maestra lavada, eu voltava para ir para o culto. Mas quando eu vi, eu já estava com 11 ternos lá. Aí, de repente, aleluia, a maestra disse assim, Gé, olha as pessoas que tu deu terno. Tu deu fulano, é 1,82 m. Tu deu ciclano, olha a tua altura. Não vai servir nenhum deles. Todos eles, irmãos, serviu. Não sei o que vai dizer. Todos eles serviu. Inclusive o João Marcos tem 1,82 m, aquele terno era meu. Eu não sei como é que serviu, mas eu orei a Deus, irmão. Esses ternos, Senhor, eu quero abençoar. Senhor, o Senhor é o dono da medida. Eu dizia para minha esposa, vai servir neles tudo. Aleluia. Porque Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Quem pode dizer, levante a mão. Nós precisamos ir atrás do Bartimeu. As irmãs estão aqui se revestindo de poder e se revestindo também na palavra, porque o tema desta noite é revestimento. É capítulo 6 do Efésios, versículo 10, é revestimento. As irmãs estão se revestindo de poder aqui, meus irmãos. Estão se revestindo de poder, aleluia, nesta igreja, no jejum, na oração. Porque Deus está preparando uma igreja para buscar outra igreja que está desviada lá fora.
Nós precisamos buscar, porque o Bartimeu, ele não era cego de nascença. Na Bíblia Thompson, tu vai ver uma versão, e ela vai dizer, e retornou a ver, e seguia Jesus pelo caminho. Ele perdeu a visão em algum momento. Agora não vou dar como esses pregadores cientistas, que eles querem dar toda a história, parece que moraram do lado da casa do Bartimeu. Eu não sei de nada, irmão. Só o que a Bíblia diz é que Bartimeu estava à beira do caminho e retornou a ver. Só isso que eu sei da Bíblia Sagrada que me fala. Mas ele retornou a ver porque ele via. Em algum momento ele perdeu a visão. Em algum momento ele perdeu esta visão. Mas Jesus restituiu a visão para ele. E mais, quando Jesus dá a visão para ele, a Bíblia diz que ele não volta para casa, mas seguia Jesus pelo caminho. Nós precisamos, amados irmãos, ir ao encontro dessas almas, dos Bartimeu da vida, e levar esta palavra, esta unção. Deus quer usar você, amém? Deus quer usar você, amém? Deus quer usar você para quê? Para dizer para as pessoas: levanta, tem bom ânimo, o mestre te chama. Deus quer usar a igreja de Taquaraçu. Deus quer usar a igreja de Sereri. Deus quer usar a igreja de Frederico Pesvale. Deus quer usar a igreja de Paulitinho. Deus quer usar a vossa vida. Deus quer usar a vossa vida, irmãos. A Bíblia diz então que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluia! Vamos colocar em pé. Você vai estar cansado.